bem? Hoje nossa aula é sobre proteínas, continuando a nossa disciplina de nutrição e restrições alimentares. Então, na aula passada nós falamos sobre carboidratos e fibras, tá? Hoje a gente vai falar sobre proteínas. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês me informem, por favor, se tá dando para ver, tá bem? Dá sim. Tá. Aí eu vou colocar aqui do ladinho para eu conseguir ver vocês, o chat e a aula ao mesmo tempo, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Bem, então, na aula passada a gente falou sobre os carboidratos, né? Os carboidratos, eles fornecem 4 calorias por quilo de peso, por grama. A gente deve consumir de 50% a 60% das calorias diárias em forma de carboidratos na nossa alimentação. Os carboidratos são responsáveis principalmente pelo fornecimento de energia, tá? E existem diversas formas de carboidratos, desde o simples, né, que são unidades simples com uma só molécula de açúcar, até os carboidratos complexos com várias unidades de açúcares e as fibras que não são hidrolisados. Então, são carboidratos, mas não são hidrolisados e por causa disso tem uma série de benefícios na nossa saúde. Eu espero que vocês tenham assistido a aula. Quem perdeu a aula pode acessar, ela está lá no Google Classroom, e a gente teve uma atividade, um questionário para que vocês respondessem e um resumo sobre fibras. Hoje a gente vai dar continuidade à parte de macronutrientes, falando sobre as proteínas, tá bom? Então, as proteínas, elas são macronutrientes que são as moléculas orgânicas mais abundantes nas células. Então, falando de forma grosseira, proteína é tudo aquilo que dá estrutura à célula, tá? Então, proteína significa, a palavra proteína deriva do grego, que proteios, que significa primeiro ou fundamental. Então, é a forma básica, fundamental de toda a célula, tá? Elas são compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como os carboidratos, mas contém 16% de nitrogênio na molécula. A base da estrutura das proteínas são os aminoácidos, que a gente abrevia como AA, tá? E esses aminoácidos são ligados entre si por ligações peptídicas. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos, e os aminoácidos, eles são por vários aminoácidos, e os aminoácidos são ligados por ligações peptídicas, tá bom? Uma ligação peptídica é a união do grupo amino de um aminoácido ao grupo carboxila de um outro aminoácido. Então, aqui a gente tem um exemplo de um aminoácido, um outro aminoácido, e com a ligação peptídica a gente tem essa ligação aqui, tá? Do grupamento amino, com a carboxila do segundo aminoácido. Isso é só quimicamente para vocês saberem como que caracteriza uma molécula de proteína, tá? Os aminoácidos, existem mais de 20 tipos de aminoácidos. São as unidades básicas, né? O menor pedacinho de uma proteína é um aminoácido. E eles são classificados em essenciais, condicionalmente essenciais e não essenciais, tá? Eu não vou pedir para vocês decorarem, saberem o que é aminoácido essencial, o que não é. Mas eu quero que vocês tenham em mente, ou pelo menos
se acostumem com essa nomenclatura, para que vocês não levem, fiquem mais, tenham mais consciência do que a gente vê por aí, na indústria de alimentos, no mercado, nos produtos farmacológicos, assim por diante. Então, os aminoácidos essenciais são a isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina, tá? Os condicionalmente indispensáveis ou condicionalmente essenciais são a serina, glicina, glutamina, histidina, arginina, prolina, cisteína e tirosina, tá? E os não essenciais são a alanina, asparagina, ácido aspartico e ácido glutâmico. Aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, na glutamina. Glutamina é um suplemento que vem sendo muito utilizado nos últimos anos. Tem até um médico famoso aí no Instagram, que ele ficou famoso como a frase, como é que é? Limão, glutamina e gratidão. Aí é só para vocês saberem, o que é a glutamina? A glutamina é um aminoácido, tá? Ela é, de certa forma, associada a uma melhora do sistema imunológico, ok? Tem o BCAA, que muita gente toma, né? Existe o whey protein, existe o BCAA. O que é o BCAA? O BCAA nada mais é que 4 aminoácidos combinados, que ao invés de comer a proteína, você pode consumir o BCAA, que como esses aminoácidos já estão hidrolisados, ele tem uma absorção mais rápida. É necessário? Não. Se você comer a proteína, você tem os mesmos benefícios, ok? Então, é só para realmente vocês ficarem por meio da nomenclatura de aminoácidos, tá bem? Até aqui tá tudo bem? Assim. A partir dessa classificação em aminoácidos essenciais, não essenciais, condicionalmente essenciais, a gente tem a classificação das proteínas, tá? Nós temos as proteínas completas, as parcialmente completas e as incompletas. As proteínas completas são proteínas que possuem todos os aminoácidos essenciais, em quantidades suficientes para manter a vida e promover o crescimento e o desenvolvimento. Geralmente, as proteínas completas, elas estão presentes nos alimentos de origem animal, como a proteína do ovo, a proteína presente no leite, nas carnes e assim por diante, tá? As proteínas parcialmente completas, elas possuem os aminoácidos essenciais, mas alguns deles em quantidades insuficientes. Então, para que se tenha uma alimentação ou um aporte nutricional completo de todos os aminoácidos, sem proteínas de origem animal, é preciso fazer uma combinação ou um equilíbrio, algumas vezes uma complementação da alimentação, tá bem? Então, essas proteínas parcialmente completas são as proteínas que a gente tem nas leguminosas e nos cereais. Então, por exemplo, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que o arroz com feijão é um alimento completo em termos proteicos, né? É uma combinação perfeita, digamos assim. Por quê? Porque nas leguminosas a gente tem a metionina, que é o aminoácido que falta, o aminoácido limitante, né? E no arroz a gente tem a lisina, que é o aminoácido limitante, mas que tem em condições, em quantidades suficientes no feijão. Então, quando a gente combina esses dois alimentos, a gente consegue uma proteína completa, com todos os aminoácidos necessários à alimentação, tá? Então, só para vocês entenderem essa questão dessa classificação das proteínas, tá bem? E existem as proteínas incompletas, que são as proteínas em que faltam um ou mais aminoácidos essenciais. Essas proteínas incompletas são principalmente as proteínas presentes nos vegetais, tá?
Então, a proteína que tem na ervilha, a proteína que tem no brócolis, a proteína que tem, sei lá, na romã, tá? São proteínas que possuem aminoácidos, mas que faltam alguns aminoácidos nessas proteínas. Então, se uma pessoa for viver com uma alimentação somente à base de proteínas vegetais, mais uma vez ela vai precisar provavelmente fazer uma complementação, uma suplementação das proteínas necessárias para o seu crescimento e desenvolvimento normal, tá bem? Bem, a gente classifica as proteínas também a partir das suas funções teciduais e metabólicas, tá? Então, existem proteínas estruturais, como, por exemplo, o colágeno é uma proteína estrutural. Existem as proteínas motoras, que são responsáveis pelo movimento. Então, a gente tem, por exemplo, a actina, a miosina, que são proteínas presentes nos músculos, que são motoras. Existem proteínas hormonais, que têm função de hormônio ou até de transporte de hormônios. Existem enzimas, que são proteínas. Existem anticorpos, que são proteínas. Existem proteínas de transporte, então a hemoglobina é uma proteína, existem proteínas de reserva, existem nucleoproteínas, existem proteínas de membrana, então as proteínas que estão presentes na derme, por exemplo, são proteínas de membrana. Então, de acordo com a sua função, as proteínas têm essa outra classificação. Tá? Então, uma proteína pode ser uma proteína, mas também é um anticorpo. Uma proteína pode ser uma proteína, mas também tem uma função de membrana e assim por diante. Ok? Nutricionalmente falando, cada grama de proteína fornece 4 quilocalorias na alimentação, né? 4 calorias. Então, se você consome uma barrinha de proteína que tem 15 gramas de proteína, 15 vezes 4, você está consumindo 90 calorias ali, ou 15 vezes 4, 60. Você está consumindo 60 calorias a partir das proteínas presentes nessa barrinha de proteína, por exemplo. Ok? Você consome um peito de frango, 100 gramas de peito de frango, que tem 30 gramas de proteína, ali nesse peito de frango você está consumindo 30 vezes 4, 120 calorias de proteínas, e assim por diante, ok? Até aqui tudo bem? Sim. Tá bom, qualquer coisa me interrompa, tá bom? Bem, qual é a necessidade proteica? Então, quanto que se deve consumir de proteínas por dia? Bem, a recomendação, de acordo com a recomendação de ingestão diária, é de 0,8 gramas de proteínas por quilo de peso, tá? Então, uma pessoa com 100 quilos precisa consumir 80 gramas de proteína. Uma pessoa com 70 quilos precisa 7 vezes 8, 56, de 56 gramas de proteínas por dia. Isso, gente, é pouco, tá? Por isso que mesmo as pessoas que são veganas, que são vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, conseguem ter um crescimento, um desenvolvimento normal, apesar de um consumo baixo de proteína. Por quê? Porque a necessidade diária, né, a necessidade do ser humano é pequena. Logo, a dieta da maioria das pessoas é hiperproteica. Então, muitas pessoas consomem 1,5, 2, 2,5 gramas de proteína por quilo de peso tranquilamente, tá? Se vocês pensarem em 2 porções de carne num dia, você já atinge essa recomendação aqui facilmente, tá? Só que existem as proteínas de alto valor biológico e de baixo valor biológico. Quando a gente fala numa proteína de alto valor biológico,
a gente tem uma proteína, os exemplos são as proteínas animais, a proteína presente na carne, no ovo, no leite, e assim por diante. Quando a gente consome, de 90% a 95% dessa proteína é utilizada pelo corpo, ou seja, de 90% a 95% do nitrogênio presente nessa molécula de proteína animal é aproveitado ou retido pelo organismo. Já as proteínas vegetais são proteínas de baixo valor biológico. Isso significa que só de 50% a 70% do nitrogênio presente nessa proteína vegetal é aproveitado ou retido, ok? Isso é mais uma classificação. Então, a gente classifica as proteínas como completas, parcialmente completas ou incompletas, de acordo com a sua função, e também em proteínas de alto ou baixo valor biológico, tá bem? Bem, assim, a gente tem diferentes quantidades de proteínas e também uma diferente qualidade dessa proteína nos alimentos. Então, os vegetais, por exemplo, eles vão ter de 1 a 2 gramas de proteínas por 100 gramas de alimentos. Se vocês pegarem, por exemplo, brócolis, brócolis é um pouco mais proteico, mas alface, rúcula, agrião, vai ter de 1 a 2 gramas de proteína por 100 gramas de alimentos, tá? Só que essa proteína presente no brócolis, no agrião, por exemplo, no tomate, ainda é uma proteína de baixo valor biológico. Então, só de 50% a 60% dessa proteína vai ser utilizada pelo corpo. Tá? Já as carnes, elas têm de 15 a 30 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. E essa proteína presente nas carnes, ela tem um maior valor biológico. Então, de 90 a 95% dessa proteína é aproveitado, tem uma alta digestibilidade, então é aproveitado pelo organismo, tá bem? Bem, quanto à recomendação de consumo, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda, na verdade, o Instituto de Medicina recomenda de 10 a 35% do valor energético total seja obtido a partir de proteínas. Já a Organização Mundial de Saúde recomenda que de 10 a 15% das calorias diárias sejam provenientes de proteínas. Se a gente pegar uma média de 20% do valor energético total, né, 20% dentro de uma dieta de 2.000 calorias equivale a 100 calorias por dia de proteínas, né, provenientes de proteínas. Se a gente, 400 calorias por dia de proteínas. Se a gente pega essas 400 calorias e divide por 4, já que 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias, a gente chega em 100 gramas de proteínas por dia. Então, o valor, a recomendação aproximada de consumo diário de proteína por dia, por pessoa, é em torno de 100 gramas, ok? Vocês lembram qual é a recomendação para carboidratos? Eu mando um chocolate virtual para quem me responder. Quantos gramas de carboidratos deve ser consumido por dia, em média? Em um adulto com uma dieta de 2.000 calorias aproximadamente. Isso, de 50% a 60% do VET. Isso dá quanto em gramas? Não, isso dá de aproximadamente 300 gramas, tá? 1.000 a 1.200 dividido por 4, de 250 a 300 calorias em gramas de carboidratos, calorias que dá de 250 a 300 gramas de carboidratos por dia. Exatamente.
ok? Então, a gente deve comer proporcionalmente 1 de proteína para 3 de carboidrato, concordam? Porque a gente precisa comer num dia 100 gramas de proteínas por dia e aproximadamente até 300 gramas de carboidrato. Então, a gente come o triplo, deve consumir o triplo de carboidratos do que a gente consome de proteínas, ok? Bem, como é que a gente chega em 100 gramas de proteínas por dia? Eu tenho aqui uma tabela que mostra para vocês mais ou menos quanto de proteína se tem por 100 gramas de alimento, tá? Então, por exemplo, a carne bovina, se você for lá na sua cozinha e pesar 100 gramas de carne, você vai ter aproximadamente 27 gramas de proteína. O queijo também aproximadamente 27 gramas de proteína. O peixe, 22 gramas de proteína. O frango, 22 gramas de frango. O ovo, 13 gramas de proteína. O feijão, 6 gramas de proteína. O arroz, 2 gramas. A laranja, 1 grama. A maçã, 0,2 gramas de proteína por dia, tá? Por isso que eu falei que consumindo aproximadamente 2 porções pequenas de carne, qualquer uma delas aqui, de carne ou frango, rapidamente a gente chega num adulto de 70 quilos em 56 gramas de proteínas por dia, que é o que equivale a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, tá bom? Então, se a gente somar aqui, ó, uma porção de carne com uma porção de peixe, eu já vou ter 49 gramas de proteína num dia. Se a pessoa ainda consumir um pão, já bateu a necessidade diária de proteínas, tá bem? Por isso que eu falei para vocês que normalmente a nossa dieta é hiperproteica, né? A gente come mais proteínas do que o necessário. Tem problema consumir mais proteína que necessário? Em relação à proteína suína, ela fica intermediária aqui entre a carne e o frango, tá, Frank? Sim, o queijo tem bastante proteína e não tem nada de carboidrato, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Ah, mas aqui tá assado. Ó, eu falei que era uma quantidade intermediária. Aqui, ó, proteínas, 24 gramas por 100 gramas, tá? Considerando lombo suíno. Dependendo do corte, obviamente, né? Essa quantidade de proteína diminui e a quantidade de gordura aumenta, tá? Amanda, eu já vou responder o que acontece quando a gente come mais proteína que o necessário, tá bem? Aqui. Ó, se a gente tiver uma dieta muito hiperproteica, acima da nossa capacidade de metabolização, né, de metabolismo, pode acontecer um estresse renal. Então, os rins podem ficar um pouco sobrecarregados. Assim, a pessoa pode ter hiperuricemia, que é o ácido úrico alto, desidratação e uma excreção excessiva de cálcio urinário, por causa desse estresse renal, tá? A longo prazo, a pessoa pode vir a ter insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Mas isso é muito incomum, tá? O mais comum é a pessoa, isso acontece, por exemplo, se a pessoa já tiver uma predisposição
ou outros fatores de risco associados a problemas renais, ou um consumo muito baixo de água, de líquidos, ou enfim, geralmente está associado a a problemas renais prévios, tá? Mas pode acontecer da pessoa ter esse ácido úrico muito elevado, desidratação e uma excreção do cálcio urinário. O ácido úrico alto, ele pode gerar complicações como gota. Eu não sei se vocês já viram pessoas, principalmente idosos, com gota, mas também existe uma predisposição para que se desenvolva a gota, tá? E o consumo muito elevado de proteína também pode estar associado à perda de cálcio. Essa perda de cálcio, ela se agrava ao longo da vida, principalmente entre as mulheres, e que podem vir a desenvolver uma osteopenia, ou uma perda de cálcio nos ossos, tá? E aí pode ter uma fraqueza do tecido ósseo, e aí a pessoa pode vir a ter uma maior susceptibilidade a tombos, caso a pessoa, né, principalmente os idosos, leve algum tombo, uma queda, ela pode ter uma lesão mais grave do que uma pessoa, um adulto normal, ou uma outra pessoa teria, tá? A Giovânia falou que tem problema renal, que tem que controlar tudo: cálcio, fósforo, ferro, proteína, potássio, exatamente. Controlar, que você diz, estar sempre fazendo exames, né, bioquímicos, exame de sangue, para sempre dosando para ver como é que estão as coisas, certo, Giovânia? Porque como você tem problema renal, você tende a ter um maior acúmulo desses minerais, né? Então tem que ficar fazendo essa dosagem. Você chega a ter restrição de ingestão de líquidos, o Giovânia, ou não está ainda? Sim, você tem que fazer diálise, não? Tá. E aí tem que cuidar para não piorar, né? Não chegar ao ponto de precisar fazer diálise para ajudar o corpo a filtrar o sangue, enfim. Não pode consumir bebida alcoólica, né? Para não sobrecarregar o fígado, o rim, não desidratar. Você faz hemodiálise, então. E a sua insuficiência renal está associada a diabetes, algum problema assim? Hipertensão, tá bom. Existe ainda o outro extremo, né, que é um consumo muito baixo de proteínas, pode levar à desnutrição, formas graves de desnutrição energética proteica, tá? Então, você pode ter essa desnutrição grave, e em crianças pode acontecer o marasmo e o cachocor, que são duas formas de desnutrição relacionadas com baixo consumo de proteínas, ok? Vocês têm alguma dúvida relacionada a esse assunto? Tá.
Essa aula hoje é um pouquinho mais curta, mas eu vou deixar um texto para leitura para vocês, para complementar o, o conteúdo, tá bem? Eu vou abrir aqui o texto e vou deixar ela disponível na nossa plataforma, no Google Classroom, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade em relação a proteínas? Por enquanto, não. Quando a gente vai planejar um cardápio, geralmente a gente parte das proteínas. Então, primeiro a gente pensa no alimento, na proteína, no prato principal, tá? E a partir dele a gente elabora o restante do cardápio. Então, vamos pensar. Você vai elaborar um cardápio para um jantar. Aí você vai pensar primeiramente em qual é a opção de proteína que você vai servir. É um filé? É um frango? É um frango com osso? É um frango sem osso? É um contrafilé? É uma carne cozida? É uma carne ao molho? A partir da proteína, considerando a consistência, o sabor, a, a forma de apresentação, a gente pensa na guarnição que vai acompanhar essa proteína. Então, você vai... Gente, eu cocei meu olho. Ó, que massa. Borrei o negócio inteiro aqui, ó. A maquiagem. Parecendo um panda. Tem vezes que eu Aí, esqueço também, professora. olha aí, um panda dando aula. Aí, a gente pensa, né, a partir da proteína, a partir da opção proteica que vai ser servida na refeição, o que que acompanha essa proteína, né? Então, eu vou servir sei lá, um contrafilé na brasa, né, na parrilla, uma carne inteira assada. O que que eu vou servir para acompanhar? Eu não vou colocar outra preparação assada, porque eu posso sobrecarregar a minha cozinha, né? Eu posso pensar num purê. Se você viu uma coisa ao molho, posso pensar em uma farofa, um vegetal salteado. Se for servir existem já pratos que já são combinados, né? A proteína com carboidrato. Então, você tem, por exemplo, o escondidinho, em que você tem a carne seca ou a carne de sol ali desfiadinha e por cima o purê de mandioca ou de mandioquinha. Então, já é uma preparação completa, né? Que você já tem ali uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína juntos. Esses produtos que vendem são proteínas sintéticas. Que produtos, ô Giovanni? Está perguntando do whey protein? Tá. O whey protein, ele é um concentrado proteico. Geralmente, o whey protein é feito a partir do leite. Então, não sei se vocês já fizeram nas aulas práticas, ou se vocês já viram algum vídeo sobre como faz
manteiga clarificada. Quando a gente faz a manteiga clarificada, a gente vai retirando o leitelho, né, que é o soro do leite, que é um líquidozinho branquinho. Esse soro do leite é uma forma bem interessante da gente visualizar a proteína do leite que fica na manteiga. O whey protein, ele é feito a partir dessa proteína do leite, tá? Então, pega-se essa proteína do soro do leite e desidrata ela e transforma num pó. Esse pó, ele tem muita proteína. Aí, existem 3 formas como o whey protein é vendido no comércio, né, na indústria. A gente tem a forma concentrada, que é a mais comum, tá? A gente tem a forma isolada, em que se pega o whey e tira toda a lactose, toda a gordura e deixa ele mais puro. E tem a forma hidrolisada, que já é a proteína do leite quebradinha em aminoácidos. E aí eu expliquei também na ordem de preço, né? A concentrada, ela acaba tendo um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de lactose, então ela é mais barata, porque é só o soro do leite em pó concentrado. O isolado é o soro do leite em pó concentrado, em que se isola, né, se retira a parte de açúcar, a lactose, parte da gordura do carboidrato. E a hidrolisada é a proteína já quebrada, então ela é mais cara. É a opção mais cara que tem é essa hidrolisada, tá? Existem proteínas disponíveis no mercado que são proteínas veganas. Então, já existem opções de proteína de arroz, de proteína de ervilha, de proteína de grão de bico, mas todas elas são feitas a partir você pega a matéria-prima, pega a parte proteica dela, que é pequena, né, e concentra essa parte proteica para vender em forma de pó. E as pessoas utilizam como suplemento alimentar. É interessante de utilizar, porque às vezes você pode ter um atleta ou uma pessoa que precisa consumir mais proteína do que o normal, né, do que o restante da população, e às vezes a proteína ela é muito sacietógena, né, ela tira muito a fome. Então, às vezes, o atleta, por exemplo, ele tem uma demanda energética muito grande, ele tem que consumir muitas calorias, muitas proteínas num dia. E aí ele não aguenta de comer tanto peito de frango, carne, ovo, é um volume muito grande de comida. E quando o nutricionista pode passar esses concentrados proteicos, como o whey protein, para complementar para bater essa necessidade de proteína ao longo do dia, sem que a pessoa tenha que comer muito alimento sólido, né? Então, às vezes, batendo uma vitamina com 2 doses de whey, ela já atinge ali 50, 60 gramas de proteína em uma refeição. Se ela fosse comer isso na forma de carne, de frango, seria um volume muito grande de comida, entendeu? Então, às vezes, a gente vê esses concentrados proteicos utilizados dessa forma, tá bem? Para população normal consumir, né, que não é atleta, não precisa, isso é muito pessoal, vai muito da necessidade da pessoa, do poder aquisitivo, da, do interesse em utilizar e assim por diante, entendeu? Mais alguma dúvida? Boa tarde, professora. Oi, Maila. É uma dúvida. Uma vez uma nutricionista, né, falou que a gente tem, quando a gente vai fazer a elaboração de um prato,
que quando a gente vai comer, não, uma comida, primeiro a gente tem que comer vegetais, uma salada, alguma coisa assim, mas por quê? Porque é, o metabolismo ele vai trabalhar mais assim, mais devagar, mais lento, é questão disso. Maila, estava bem baixinho, consegui aumentar o volume no meio da sua pergunta. Você repete para mim, por favor? Eu tô perguntando, então a gente falou uma vez, primeiramente, quando a gente vai comer, a gente tem que comer primeiro os vegetais, uma salada, para depois a gente comer proteína, carboidrato, essas coisas. Aí eu queria saber o porquê de comer primeiramente a salada, porque a gente vai ingerir, vai ser mais devagar o processo, é por conta disso, por conta do processo que vai ser lento. Entendi. Se recomenda consumir primeiramente, começar pela salada, primeiro por causa da quantidade de fibras. Então, dependendo do objetivo, obviamente, né, se a pessoa pretende emagrecer ou ter uma alimentação saudável e começa pela salada, em função da quantidade de fibras, ela vai consumir a salada e vai comer menos dos outros alimentos, que são mais calóricos, que têm uma quantidade maior de carboidratos. Então, no almoço, se você começa pela salada, você come a salada, já come ali fibras, como a gente viu na aula passada, que vão favorecer a saciedade, e acaba comendo menos das outras preparações, tá? Você falou uma coisa interessante também, da questão do metabolismo, né? As saladas, os vegetais, as frutas, elas possuem compostos bioativos, que são como se fossem vitaminas que possuem benefícios à saúde, que são cofatores e que fazem o metabolismo funcionar. Por isso que é importante a gente consumir. Às vezes você tem uma pessoa que não, às vezes nem come tanto, ou não come uma grande quantidade, mas não consegue emagrecer, está com metabolismo lento e tal. Muitas vezes, só de inserir frutas e vegetais na dieta, a pessoa já tem uma perda de peso, já tem uma melhora da pele, da disposição, da composição corporal, só de inserir essas frutas e vegetais. Por quê? Porque as frutas e vegetais vão ter os cofatores, né, os componentes que vão agir acelerando o metabolismo, fazendo com que o metabolismo funcione de maneira melhor. Então, por isso que é importante consumir salada, principalmente, e aí a gente recomenda mesmo que seja antes da refeição. Até para garantir que a pessoa coma, porque se a gente fala para comer ao final, ela pode já estar satisfeita, e aí não vai fazer questão de consumir aquele prato de salada, de vegetais, crus, cozidos, assim por diante. Tá bem? Tá bom, professora, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Não? Então, gente, eu vou disponibilizar para vocês o material lá na nossa sala de aula. Vou deixar uns vídeos complementares também, tá? E como atividade para presença nessa aula, eu vou pedir que vocês me apresentem um resumo ou um infográfico, enfim, do conteúdo da aula de hoje, tá? Uma anotação de vocês no caderno, alguma coisa assim, para que eu possa registrar a presença de vocês na aula, ok? Eu vou aproveitar que vocês estão aqui, vou fazer a chamada.